Os pastores foram com grande pressa e acharam a Maria e a José e ao menino posto em uma manjedoura. E vendo isto, conheceram a verdade do que se lhes havia dito acerca deste menino. E todos os que ouviram se admiraram, e também do que se haviam referido aos pastores. Entretanto, Maria conservava todas estas coisas, conferindo lá no fundo do seu coração umas com outras. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, que era conforme o que se tinha dito a eles. E depois que foram cumpridos os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes que fosse concebido no ventre de sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Nós podemos nos acertar um pouco para a gente fazer uma breve reflexão desse dia de hoje, que é dia de Santa Maria, Mãe de Deus, mas também é dia da circuncisão de Jesus, né? E isso tem um significado muito interessante, gente, porque Jesus nasceu como judeu. Então, ele foi circuncidado como todas as crianças eram, sinal de aliança do povo judeu com Deus, né? Então, a mesma coisa. Tem um significado muito importante. A igreja antigamente comemorava hoje como esse dia. Hoje, dificilmente as pessoas falam, os padres falam, comentam, né? Hoje também é dia de Santa Maria, Mãe de Deus, né? E olha, acho que não tem um título de Nossa Senhora que incomode mais os evangélicos e aqueles que não têm fé do que esse. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, eu vou dar uma explicadinha super rápida sobre o que significa Santa Maria, Mãe de Deus, daqueles que têm dúvida e para aqueles que nos acompanham. Muitos são aí evangélicos, outros, enfim, estão querendo vir para a igreja. Santa Maria, Mãe de Deus. Olha, na nossa fé, a igreja nos ensina o seguinte: nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Nós temos a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, tá certo? São 3 pessoas, mas são um só Deus. Todos eles são Deus. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. É assim, Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja, tentou durante muito tempo entender e acabou até desistindo, porque é muito difícil, a gente não consegue entender como pode um Deus, 3 pessoas, e não são 3 deuses, é um único Deus, né? Mas esse é um dos mistérios da nossa fé, que a gente só vai entender quando a gente estiver no céu, junto com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai, com Nossa Senhora, os anjos e santos, né? Então, como Jesus também é Deus, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, ela é mãe da encarnação do Verbo. O Verbo se encarnou por meio dela. Jesus veio ao mundo como ser humano, se encarnou justamente por Nossa Senhora. Então, ela é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. Jesus também é Deus, ela é mãe de Deus. Portanto, hoje é dia de Santa Maria, Mãe de Deus. E essa data foi colocada já justamente para que as pessoas refletissem a respeito disso, para que as pessoas entendam, os católicos entendam justamente essa natureza de Jesus e também a beleza de Nossa Senhora, né? Que foi justamente Mãe de Deus na terra, Mãe do Filho de Deus e ao mesmo tempo Mãe de Jesus, Mãe de Deus então. Bom, vamos falar do Evangelho, que tem tudo a ver com o nosso 2020, gente. Muito a ver, você já vai entender. Os pastores viram a realização das profecias, a vinda do Messias. Então ali o povo judeu conhecia as profecias sobre a vinda do Messias, né? Isso foi anunciado por diversos profetas ao longo dos séculos, e então veio Jesus. E os anjos apareceram, né, justamente para os pastores que estavam no campo e anunciaram a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o Messias que veio para salvar a humanidade dos pecados. Quando os pastores chegaram lá, o que eles viram? Exatamente o que os anjos tinham dito que eles iam encontrar. O menino deitado na manjedoura, pai ali no caso São José, o pai adotivo, a mãe Nossa Senhora do lado, e então eles adoraram o menino Jesus e voltaram glorificando a Deus, porque eles entenderam que ali estava o cumprimento da profecia que eles tanto esperavam, que o povo judeu tanto esperava, né? Tem aqueles que não entenderam ainda, mas Jesus, o Messias já veio, agora ele vai voltar. Ele não vem mais, ele vai retornar. A primeira vinda já foi, né? Agora ele vai retornar. Nós também vivemos, gente, o tempo da realização das profecias, o tempo da volta de Jesus. Então, ao longo desses séculos, né, a gente pode contar que de Jesus para cá, ele próprio profetizou a sua volta, né?
E depois, São João teve assim aquela visão, né, justamente do Apocalipse. Gente, tem até um filme muito bonito, ele não vai conseguir mostrar o Apocalipse inteiro, claro, mas é um filme muito bonito chamado Apocalipse segundo São João. Tem na internet aí para assistir, você vai entendendo em que situação São João estava preso, e ele começa a ter as visões, e Jesus manda ele escrever, né? E esse Apocalipse, ele já começou a acontecer. Só que não é uma coisa assim que hoje não tem Apocalipse e amanhã acontece, né? O Apocalipse é um processo. Nossa Senhora disse para o Padre Gobi, lá na década de 70 do século passado, 70, 80, que o Apocalipse já tinha começado. Nós estamos vendo o resultado aqui. Nós já estamos aí. Eu acredito que nós já estamos chegando no fim, gente. Do meio a gente já passou. O cenário, o plano de fundo para o anticristo já está aí estendido, né? Então já passou do meio. Agora nós já estamos indo para o final. E acho que já passou do meio faz bastante tempo pelos estudos que a gente faz, né? Desde o Apocalipse por séculos, Nossa Senhora e Jesus apareceram para vários santos e santas e falaram como ia ser o nosso tempo, o fim dos tempos, que é o nosso tempo, o nosso século. Eles também profetizaram. E muitos acreditam e muitos não acreditam nessas profecias, né? Que batem certinho lá com as profecias justamente da Bíblia Sagrada. Tem gente que ainda até hoje não acredita, porém elas já estão acontecendo. Nós vamos mostrar, nós faremos vários vídeos de profecias agora nas próximas semanas, para mostrar para você como está acontecendo, e muitas vezes a gente nem percebe, né? A gente fica no dia a dia correndo e não percebe que está acontecendo. Quando você vê, apareceu o anticristo aí, o pessoal não prestou atenção também, vai ser muita gente enganada por ele, é profecia de vários santos, né? Jesus fala isso, São João fala isso, e inclusive até o próprio Dom Futoshim fala isso também, que é um bispo americano que está aí para ser canonizado, né? O Senhor está às portas, as profecias estão se cumprindo, nós estamos indo para o final. Nossa geração verá o retorno de Jesus, verá o anticristo primeiro e depois verá o retorno de Jesus, virá o julgamento final. Então nós somos uma geração de afortunados. Quantos profetas quiseram ver a volta de Jesus, quantos santos e santas rezaram, e não era o tempo ainda. Agora sim é o tempo do retorno, da volta de Jesus. Então a gente, muito antes de ter medo, a gente precisa estar feliz, porque a nossa geração foi escolhida. Cada um de nós está aqui e tem a sua participação justamente nesse final dos tempos. E qual é essa participação? Primeiro, rezar muito, gente. Rezar pela conversão de todos os pecadores, porque muita gente vai se perder, e isso é profetizado também. Aí pelo menos 2/3 das pessoas vão desaparecer, elas serão condenadas, porque não acreditaram em Jesus, persistiram no erro, persistiram na adoração ao demônio. Então temos que rezar pela conversão dos pecadores. Temos que rezar pelas almas do purgatório, para que elas saiam de lá o mais rápido possível. Mas temos que rezar por nós também, pela nossa própria conversão. E se preparar para isso. Então oração, lê muito o Novo Testamento, gente. Lê bastante as Escrituras, um pedaço por dia. Refletir a respeito, preparar o nosso coração. Cada dia que você levantar, se lembre, hoje, especialmente esse ano, hein? Especialmente 2020, a cada dia que você acordar, fala, pode ser hoje que o anticristo vai ser apresentado. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele já está no mundo, prontinho para ser apresentado, para enganar as pessoas. O movimento que a gente vê aí das igrejas em geral é muito anormal em relação ao que deveria ser, em relação ao que era antes, né? Então a gente precisa se preparar, fortalecer a nossa fé. Olha, não espere amanhã. Se você pecou hoje, já se confesse hoje com Jesus, peça perdão a Jesus hoje. Se você tem a sorte de ter um padre que você possa confessar, ótimo. Se você não tem, tem um vídeo no canal aí, como se confessar, onde eu ensino como você pode fazer para se confessar sozinho. São tempos de guerra, são tempos de guerra espiritual altíssima, são tempos em que não se encontra quase padres para confessar, e quando encontram, eles não levam em consideração, não crédito para a nossa culpa, para a nossa confissão, e acabam levando na brincadeira, muitos nem absolvendo direito, nem fazem a fórmula, né, da absolvição. Então não espere isso não. Eu faço assim, toda vez que eu percebi que eu errei, eu simplesmente já peço perdão ao Senhor, me arrependo na hora e peço perdão ao Senhor. Outra coisa que é aconselhável, à noite, quando você deitar, antes de dormir, faz um exame de consciência do dia seu, como é que foi, e já peça perdão a Deus também. Peça perdão ao Senhor, justamente porque você pecou naquele dia, naquele corre-corre, naquele nervoso. Peça perdão ao Senhor.
que o Apocalipse, que o retorno de Jesus não pegue você sem ter se arrependido dos seus pecados e sem ter pedido perdão a Jesus, né? Então, peça perdão ao Senhor sempre. Depois, se você tiver a oportunidade de confessar, ótimo. Se não tem, você já pediu perdão a Jesus, já está saindo aí justificado. Outra coisa para terminar, comunhão espiritual. Procure sempre que você puder estar em dia com a sua comunhão espiritual. Olha, o padre Minutella, Dom Minutella, ele tem transmitido missa na rádio Domina Nostra todos os dias em latim. Ali ele é um padre tradicional, é um padre que inclusive está sendo perseguido pela igreja falsa. Pela internet você pode assistir a missa dele. Ele vai celebrar em latim, mas vai fazer o homilia em português. E aí na hora da comunhão você pode estar fazendo a comunhão, vai falar em português, perdão, vai falar em italiano, né, irmão? Vai falar em italiano, e porque ele é italiano, você põe lá para traduzir, ou vai acostumando o ouvido, depois você pode fazer a comunhão também ali com a missa dele todos os dias, né? E aqui nós temos todos os domingos o nosso encontro dos leigos, encontro com Jesus, onde a gente reza e faz também a comunhão espiritual. Então, gente, é assim, ó, oração, muito estudo da palavra, colocar em prática, sempre pedir perdão a Jesus. Quando você viu que você pecou, já peça. Todo dia procure fazer um exame de consciência, e comunhão espiritual, que pode ser inclusive diária. Isso, a comunhão espiritual foi ensinada por santos e santas, e dá inclusive indulgência, né? Então é isso. Peçamos sempre, vem Senhor Jesus. O Senhor está às portas. Vamos rezar, gente, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia da terra e de nós todos, especialmente os que são fiéis a Ele, de todos, mas em especial de nós, porque esse ano vai ser muito pior que 2019, vai ser um negócio, para quem lembra de matemática, você tem PA e PG, né, progressão aritmética, e vai lá de 2 em 2, de 3 em 3, a razão, né, e progressão geométrica. Esse ano vai ser em PG, vai ser uma descida ladeira abaixo, é o que nós estamos vendo. O carro está desgovernado e essa gente que é da igreja falsa está descendo ladeira abaixo, arrastando tudo o que eles puderem para o inferno. Então vamos ter cuidado, vamos nos segurar em Jesus, vamos ter muita fé. Jesus disse para o Padre Pio: a fé, a confiança me obriga a agir. A fé, a confiança me obriga a ajudar e a socorrer. Então é isso, gente. Vamos ter fé, rezar sempre, colocar esses conselhos em prática. Assim seja. Amém.